Vai falar o quê? Vamos falar da temporada 2011, projeto para 2012, papinho básico. Bora. Tá bom. Rapaziada, agora estou aqui com o pentacampeão Denilson, hoje comentarista lá da Band. Denilson, como é que foi essa temporada de 2011? Como é que você viu o futebol brasileiro em 2011, o Campeonato do Corinthians, o ressurgimento do Vasco, né, cara? A Portuguesa muito bem, subindo agora para a Série A. Qual o balanço que você faz de 2011 no futebol? Bom, primeiro, surpreso, né? Surpreso com a irregularidade dos clubes, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na minha época, por exemplo, faz 6, 7 anos atrás, uma equipe, por exemplo, como o Flamengo, que perdeu 10 jogos seguidos, aí não conseguiam vencer de jeito nenhum. E mesmo assim chegaram no final do Campeonato Brasileiro com possibilidade de título e chegaram à Libertadores. Pré-Libertadores, mas é uma Libertadores, é um objetivo bacana. E o ano foi bacana pro Flamengo, campeão carioca e a Libertadores. Eu acho que, não sei qual foi o projeto, mas é um ano bacana e com a possibilidade de ser campeão. O Corinthians a mesma coisa, só que o Corinthians contou com a incompetência, né, das outras equipes. Uma delas o Vasco, apesar do ano do Vasco para não ter sido um ano maravilhoso. Acho que os times do Rio foram muito bem, né? Você acha que o Vasco teria melhor sorte no brasileiro se deixasse de lado a Sul-Americana ou fez bem e ir até onde deu nas duas? Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso. Os treinadores, os diretores, enfim, a comissão técnica, eles têm que priorizar todas as competições. Eu acho que... não vou desmerecer a Portuguesa, por exemplo, vou falar porque nós estamos aqui no vestiário da Portuguesa. A Portuguesa pode ter essa escolha, né? Vamos priorizar o Paulista, não vamos priorizar o Copa do Brasil, porque é uma equipe que teoricamente não consegue montar um bom elenco. Você tem alguns jogadores que tem que jogar com esses jogadores até o final da temporada. Agora, as equipes grandes, no caso do Vasco, por exemplo, fez mais do que certo priorizar todas as competições. Eu acho muito errado, por exemplo, aqui em São Paulo, quando eu jogava tanto no São Paulo quanto no Palmeiras, as equipes que eu joguei aqui no São Paulo, usar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada. Isso para mim é um menosprezo a uma competição importante. Eu fui campeão 2 vezes no Campeonato Paulista e isso repercutiu muito, isso foi muito bom para minha carreira. Então eu, fazendo um trabalho agora como comentarista, eu tento passar isso para os clubes. Eu acho que o grande segredo é você fazer um planejamento desde já. Quem está de férias são os jogadores, os diretores, o presidente, o pessoal que controla o clube tem que estar trabalhando, planejando todos os objetivos, ou seja, todas as competições, ganhar todas as competições que tem durante o ano. E não tem só isso, né, cara? A torcida gosta de título, né? Você vê a torcida do Vasco tava carente há tantos anos, há 10 anos aí, sem disputar títulos grandes, sem chegar com chances, e de repente ganhou a Copa do Brasil, chegou firme na semifinal da Sul-Americana e chegou até a última rodada do Brasileirão, podendo ser campeão, e a torcida saiu feliz, né? Você vê que a torcida do Vasco teve um ano renovador. Eu vejo essa felicidade nos olhos do Edmundo, né? Que é o meu companheiro de trabalho, a alegria que ele estava demonstrando, principalmente no segundo turno em diante, era contagiante, né? E eu ficava feliz por ele, porque é um cara que fez muito pelo Vasco, é um ídolo do Vasco, e ele ficava feliz de ver o Vasco lutando por todos os objetivos. O Vasco não priorizou nenhuma competição, pelo contrário, na véspera do jogo, um jogo importante que era contra o Flamengo, que poderia dar o título ao Vasco, eles levaram o time titular para jogar Sul-Americana no meio da semana. Então isso o Vasco mostrou um comprometimento que tanto o Cristóvão quanto o Ricardo Gomes mostraram, né? O Ricardo Gomes iniciou um belo trabalho, passou esse trabalho para o Cristóvão e o Cristóvão deu continuidade. Agora, Santos, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Internacional vão representar o Brasil na Santander Libertadores do ano que vem. Qual é a sua expectativa para isso? Como é que você vê esses clubes para uma disputa? E o Vasco, esqueci do Vasco. E o Vasco, como é que você vê esses 6 clubes brasileiros na competição mais importante que a gente tem na temporada que vem? Cara, eu como um bom brasileiro, eu quero ver com bons olhos, né? Independente assim, do lado do torcedor, eu gosto muito de São Paulo e foi uma decepção esse ano. Cruzeiro foi uma decepção esse ano. O Internacional, apesar de ter conseguido essa vaga Libertadores ou pré-Libertadores, também foi um ano difícil, né? Uma equipe como o Internacional, com jogadores que tem eliminação precoce também, eliminação precoce. Eu
Eu acho que falta de opinião de fora, logicamente, né? Não estou no dia a dia, mas eu acho que é falta de foco, comprometimento dos atletas, comprometimento da comissão técnica, a competição com a Libertadores é maravilhoso. E o jogador precisa acostumar a ganhar título. É tão gostoso você ser campeão, é tão gostoso chegar a ser por exemplo, os jogadores do Corinthians, viajar e um prazer de ter sido campeão brasileiro. Você nota que no jogador de hoje está faltando um pouquinho disso, Exatamente. esse tesão de ganhar título. Exatamente. Eu como nunca joguei bola na vida, eu vejo isso de fora. Agora, para você que foi campeão em diversos clubes, participou de grandes campeonatos, como é que você vê isso? Você não está errado não. Realmente eu fico de certa forma triste, porque o futebol brasileiro deixou de ser o que era há uns anos atrás. Na minha época, por exemplo, na seleção brasileira, o futebol brasileiro era maravilhoso. Eu jogava no futebol espanhol, as pessoas brilhavam nos olhos, jogando jogador nos campos espanhóis. E jogar pela seleção brasileira também era maravilhoso, os times temiam a seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira passou a ser uma seleção normal, uma seleção comum. E as pessoas jogam contra a seleção brasileira e não tem mais aquele temor, né? Aquele medo. O cara não fica no time dormindo, né? Seleção brasileira e tal. Então acho que a gente tem que resgatar isso. Para resgatar isso, é o comprometimento nos clubes. No dia a dia. No dia a dia. Se não tiver esse comprometimento no dia a dia, a seleção brasileira vai ficar da forma que está. Beleza. Denilson, valeu? Obrigadão, cara. Valeu. Bom final de ano. Obrigado. Para vocês também. Valeu, irmão. Valeu.